Talvez a grande maioria dos palmeirenses que assistirem a esse vídeo, inclusive você, irá me odiar, mas eu achei necessário falar sobre o melhor camisa 9 que eu vi jogar no meu time, e foi ele, ó, Wagner Love. Entenda o contexto que envolve tudo isso. Eu comecei a torcer pro Palmeiras no começo dos anos 2000. O time acabou de ser rebaixado, Série B. Mesma época em que eu tive uma doença bem séria, precisei ficar muito tempo em casa, e uma das poucas alegrias que eu tinha era assistir aos jogos do Palmeiras. E a Rede Record, na época, comprou os direitos de transmissão da Série B e transmitiu praticamente todos os jogos do Palmeiras. Então, o Wagner Love foi o meu primeiro ídolo e era muito bom ver ele jogar, porque na época todo mundo só falava do Robinho, o Robinho tava estourado, o Robinho, Diego Santos e tal. Aí aparece o Wagner Love, pra um moleque ver outro cara com 19 anos, resolvendo partidas importantes, jogando bola pra caramba, aquilo era espetacular. E sem contar que realmente ele jogava muita bola. Eu posso dizer que o Wagner Love contribuiu muito para que eu me consolidasse, não sei dizer essa palavra mais, como palmeirense, porque eu torcia, mas era aquele torcedor, eu gosto de ver um jogo aqui e outro ali, mas como eu adoeci na época e precisei ficar em casa sem sair, o Palmeiras, assistir aos jogos do Palmeiras era aquele momento de alegria, que me dava uma alegria, era surreal, e eu passei a ser palmeirense de verdade assistindo os jogos da Série B, e muito por conta também do Wagner Love. Então tem que ter esse sentimento de gratidão também, apesar de tudo que aconteceu depois, mas de todos os camisa 9 que eu vi jogar no Palmeiras, não sei se é um apego emocional, não sei, mas o melhor foi ele, cara. E assim, ele errou muito, né, com o Palmeiras, mas também o Palmeiras errou com ele, principalmente a diretoria da época, que foi uma diretoria que não valorizou, foi vendido pra Rússia, enfim, depois voltou, mas teve toda aquela confusão. Mas essa mesma diretoria quase queima o maior ídolo da nossa história, que é o Marcos, porque se você é palmeirense que acompanha a história do Palmeiras, sabe que o Marcos quase foi pro Corinthians na época lá do Kia, sei lá, como é o nome daquele cara, que o Corinthians tava cheio de dinheiro, comprou o Tevez, enfim, e eles queriam o Marcos e quase foi vendido. Se dependesse da diretoria da época, ele tinha sido vendido, mas acontece que o Marcos realmente é diferente, o Marcos é diferente, e o Marcos não foi, mas quase que essa mesma diretoria queimou o Marcos. Então, se queimou o Marcos, imagina o que faria com o Wagner Love, né, moleque novo, enfim. Mas, voltando pro assunto futebol e jogar bola, eu afirmo categoricamente, o Wagner Love pra mim foi melhor que o Gabriel Jesus no Palmeiras. Eu gosto pra caramba do Gabriel Jesus, mas pra mim eu ainda considero que o Wagner Love foi melhor que o Endrick, foi melhor que o Estevão, enfim, velho. Infelizmente se perdeu, né, infelizmente ele não se tornou o que poderia ser, porque na época que ele tava no Palmeiras, se falava até de seleção brasileira, que ele iria pra Copa, e é porque, meu amigo, a seleção brasileira naquela época não era a mamatinha que é hoje, não. A seleção brasileira, tu tinha Adriano, tu tinha Luiz Fabiano, tu tinha Ronaldo Fenômeno, e a galera falava em Wagner Love na seleção brasileira, pra tu ver o nível do cara. Ele jogou muita bola no Palmeiras. Infelizmente, eu acho que a ida pra Rússia também prejudicou a carreira dele. Talvez se ele tivesse ido pra, sei lá, pra Espanha, pra Inglaterra, enfim, não fosse pra Rússia, ou ficasse no Palmeiras, melhor ainda, a carreira dele teria sido muito maior do que foi. Então é isso, não tem mais palavras pra falar, só queria fazer esse vídeo mesmo. Me perdoem aí se você se sentiu ofendido, mas acho que é também muito apelo emocional também. Então é isso.